Wano é o arco de One Piece que tem a maior conexão com a cultura japonesa. O arco todo é simplesmente lotado de referência à cultura, história e mitologia de lá. Mas como tudo isso está extremamente distante do nosso contexto, é bem fácil da gente acabar perdendo esses detalhes. Então por isso mesmo que hoje a gente vai dar uma olhada em 3 pontos que provavelmente passou batido para você no arco de Wano. E eu acho que não tem ponto melhor pra gente começar do que com o próprio nome, Wano Kuni. A gente vai entender isso como simplesmente País de Wano, e não tem nada de errado com isso. Só que esse nome carrega uma referência a um tipo de nome ancestral do Japão, porque se a gente entender esse no, não como parte do nome, mas sim a partícula no do japonês, então a gente entenderia Wano Kuni como País de Wa. E Wa é o nome para esse território que hoje em dia a gente chama de Japão mais antigo que se tem registro. Esse nome não era usado pelos próprios japoneses, mas sim pelos chineses, e até carregaria um certo sentimento de desdém, já que esse ideograma de Wa, ele possuiria um significado de anão. Mas apesar de ter surgido dessa forma, os japoneses ressignificaram esse nome trocando pelo kanji de harmonia. E até hoje, mesmo o Japão em japonês sendo Nihon ou Nippon, a gente ainda vê esse Wa com sentido de Japão em diversas palavras, como por exemplo o Wafuku, que são as roupas tradicionais japonesas, ou o Washoku, que é culinária japonesa. E antes da gente ir pro próximo ponto, eu acho que vale a pena deixar claro de onde que veio esse nome Japão, né? Já que eu comentei que por lá é Nihon ou Nippon, e isso é um pouco diferente de Japão. Mas a origem é a mesma, mas a questão é que ela não é baseada na pronúncia japonesa desses dois ideogramas. Os portugueses, que foram os responsáveis pela disseminação desse nome, teriam conhecido o Japão pelos nomes de Jipan, Jipin ou Jipun, isso enquanto estavam viajando pela Malásia. E essas palavras eram baseadas na forma que se pronunciava esses dois ideogramas em algum dialeto do chinês antigo, ou seja, o nome Japão ele é resultado de uma brincadeira de telefone sem fio, partindo da pronúncia de algum dialeto do chinês para os ideogramas que se escrevem Nihon. Outro ponto legal da gente observar é que o país de Wano ele é inspirado especificamente no Japão da Era Edo, que foi o período que o clã samurai Tokugawa ocupou o posto de Shogun e governou o país. E muito além da existência desse mesmo sistema político, as semelhanças que a gente consegue ver entre o Japão dessa época e o país de Wano são inúmeras, como todo o estilo das roupas, da cidade e até da forma de falar dos personagens. E olhando um pouquinho mais de perto a forma de falar de alguns desses personagens, a gente vai ter os samurais que utilizam algumas expressões como seisha, que é uma forma de dizer eu, e terminar as frases com degozaru, e esse é basicamente o estereótipo de como um samurai da Era Edo falava. Então quase todos os samurais vão falar assim. Uma das poucas exceções é o Ashura Doji, que fala utilizando a palavra oidon para dizer eu. E apesar dessa palavra também ser parte de uma certa linguagem de samurai, ela era usada exclusivamente no feudo de Satsuma. E se você comparar o mapa do Japão com o mapa de Wano, até que faz sentido ele falar assim, porque é dito que esse personagem ele é da região de Kuri, que é a região mais ao oeste do país de Wano, enquanto Satsuma ficava em Kyushu, que é a ilha mais oeste do Japão. E outros personagens que têm estilo de fala que remetem a gente à Era Edo são o Oden, a Hiyori e a Uchi. O Oden no geral fala de uma forma até que bem parecida com os outros samurais, com a diferença que ele diz eu usando a palavra ore ao invés de seisha, mas especificamente quando ele vai fazer aquele trocadilho que ele repete algumas vezes, Niete Nambo no Oden Nisoro, que a gente poderia traduzir como é justamente quando fervido que Oden tem valor, brincando com o fato que ele tem o mesmo nome do prato de comida Oden. Mas o ponto é que essa fala tá em um estilo chamado Sorobun, que na Era Edo era usado principalmente em documentos oficiais ou cartas. Só que apesar de esse não ser o caso do uso do Oden, a fala misturada com esses movimentos mais exagerados que ele faz remetem ao Kabuki, que era um tipo de teatro bem popular na época. Já a Hiyori, quando ela tá disfarçada como a Oiran Komurasaki, e a Uchi falam em um estilo chamado Oiran Kotoba, que era um estilo de linguagem usado pelas Oirans, que eram as prostitutas de mais alta classe no Japão feudal. Eu já abordei esse tipo de linguagem em um vídeo no passado que eu comentava a forma que a Rolo de Spice Wolf fala, então eu vou deixar ele aí no card caso vocês queiram assistir. Mas com certeza, a inspiração da Era Edo que foi mais importante para a narrativa de Wano foi a política de Sakoku. Em One Piece, ela é a política de Wano manter suas fronteiras fechadas para se proteger de um grande poder, provavelmente o governo
governo mundial. Já na vida real, ela também foi uma política de isolamento que começou no final da era das grandes navegações. Na época, Portugal tinha estabelecido um laço comercial com o Japão, só que não era apenas produtos que estavam sendo levados para lá. A cultura e a fé cristã também estavam sendo exportadas nesse processo. E de começo, o governo japonês, principalmente na figura de Oda Nobunaga, estava sendo bem tolerante com isso. Mas não demorou muito para isso mudar, porque o cristianismo foi se espalhando em um ritmo extremamente rápido. E pouco menos de meio século do primeiro contato entre portugueses e japoneses, já haviam daimyos, lordes feudais japoneses que haviam aderido à fé cristã. E com isso, os shoguns posteriores passaram a ver o cristianismo como uma ameaça ao sistema japonês, e até uma etapa inicial de um processo de colonização. E disso vieram diversas políticas de perseguição contra os cristãos, no final culminando na política de Sakoku, que fechava completamente o país para todos os países fora a China, que não tinha nenhum interesse em cristianizar o Japão, e a Holanda, que tinha prometido deixar a fé de fora dos negócios. E essa política durou mais de 200 anos, e só foi acabar quando os Estados Unidos enviaram vários navios de guerra e obrigaram o Japão a abrir os portos. 鬼ヶ島と呼ばれるカイドウと百獣海賊団の本拠地 E por último, a gente também tem diversas referências à mitologia e o folclore japonês. Começando com o próprio nome da ilha que o Kaido fica, Onigashima, que é o mesmo nome de uma ilha fictícia que aparece na fábula do Momotaro, que como vocês devem ter reparado, o nome é quase igual ao do Momonosuke. Mas bom, essa fábula fala de um menino nascido de um pêssego que viaja para essa ilha de Onigashima para eliminar os Onis que viviam lá. Onis, no caso, são monstros semelhantes a ogros, com chifres e usando uma clava. Ou seja, a aparência deles não é muito diferente da aparência do Kaido. E no caminho dessa viagem, esse menino ele recruta um cachorro, um macaco e um fazão, dando um kibidango para cada um deles em troca do apoio. E essa é a mesma comida que a Akuma no Mi da Tama produz, que permite ela domesticar os animais e os usuários de smiles. E outra lenda da mitologia japonesa que é bastante referenciada nesse arco é a lenda do Yamato no Orochi. Essa é uma das lendas mais antigas da mitologia japonesa, aparecendo pela primeira vez no Kojiki, que é o livro mais antigo que se tem em japonês. Essa lenda fala de uma serpente gigante de 8 cabeças, 8 rabos, olhos vermelhos, um corpo colossal que se estende por 8 vales e 8 encostas e uma barriga sempre inflamada em sangue. Na lenda, essa criatura encontra seu fim quando o deus Susanoo, com a ajuda de um casal de idosos que estava prestes a ter a sua última filha devorada pelo monstro, prepara uma armadilha, fazendo 8 barris de saquê, um para cada cabeça do monstro, que depois de se embebedar acaba caindo no sono, e é finalizado por um golpe de espada do Susanoo. Em One Piece, o monstro inspira tanto o nome do Orochi como a Akuma no Mi dele, como a espada que o Susanoo usa para finalizar a criatura, a Ame no Habakiri, tem o mesmo nome de uma das espadas do Oden, no caso aqui fica pro Momonosuke, enquanto a outra, Enma, que ficou para Hiyori e posteriormente pro Zoro, carrega o nome do rei do inferno budista, responsável por julgar o pecado dos mortos. E a gente ainda tem mais um personagem da mitologia japonesa referenciado nesse arco, no caso o Ebisu. Em Wano, esse deus dá nome à cidade onde ficam aquelas pessoas que não conseguem parar de rir por conta do efeito da Smile. Já na mitologia japonesa, ele era inicialmente um deus que abençoava a atividade da pesca, e também existia uma crença que os animais que ficassem encalhados na praia, principalmente as baleias que costumavam salvar muitas pessoas de morrer de fome, fossem uma espécie de encarnação desse deus, que de certa forma estaria entregando a sua carne para alimentar a população. Posteriormente ele passou a ser visto como um dos 7 deuses da fortuna. Como esse deus quase sempre é representado de uma forma bem sorridente, a expressão Ebisugal, que significa literalmente rosto de Ebisu, passou a ser usada para descrever alguém que tá com um sorriso enorme, igual o que os habitantes daquela cidade sempre ficavam, e igual o que eu vou ficar caso você deixe o like, a inscrição no canal e hype esse vídeo. E também não esquece de deixar comentado o que vocês acharam, principalmente nesse vídeo, porque ainda tem alguns pontos de Wano que eu não comentei, tipo a inspiração real que tem por detrás daquele grupo ninja. Então se esse vídeo for bem, eu devo fazer uma parte 2. Mas de qualquer forma, muito obrigado a todos, em especial aos membros do canal, e até mais!